nesta noite vai haver cura, milagre, prodígio nesta noite. Meu Deus querido também, meu Pai, aleluia. Nesta noite também tem pessoas que estão arredando teus pés pelo poder da sua palavra nesta noite. O Senhor escolheu o teu servo nesta noite, para ser nesta noite seu instrumento das tuas mãos. Pai, oramos que o Senhor venha usar poderosamente para a honra e para a tua glória. Em nome de Jesus, a igreja diz graças a Deus. Amém? Nosso passo, nosso Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Muito feliz na presença do Senhor nessa noite. Estamos aqui recebendo as bênçãos de Deus. Agradeço ao Senhor Jesus nessa oportunidade de me conceder. Confesso que é um motivo de muita honra. Agradeço a pastora Márcia também. Quero parabenizar as irmãs também, né, neste trabalho bonito que Deus tem proporcionado elas a estarem aqui no nome de Jesus, amém? Quero agradecer também ao meu irmão Paulo, a irmã Adriana, que sempre está conosco também ali na obra, nos ajudando, que chegando de Curitiba, ele sempre se expõe de me pegar e isso é gratificante para Deus. Eu queria te convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 4. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo 4. Aleluias. Deus forte, Deus poderoso. Aleluias. 2 Reis, capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está presente no nosso meio. Aleluia! Tem vitória para mim e para você nessa noite. Aleluia. Diz a palavra do Senhor assim: Eliseu e a Sunamita. Certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava a mulher rica. Agora o constrangeu em comer pão. Daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que esse que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-nos, pois, em cima de um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama e uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Podemos assentar em nome de Jesus, já foi orado, pode deixar sua Bíblia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Agora eu te pedir atenção em nome de Jesus. Esquece agora do seu irmão, da sua irmã que está aí do seu lado. Aleluia, porque Jesus está aqui neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu comecei a meditar essa mensagem, aleluia, de Eliseu, que significa meu Deus é a minha salvação, eu pude ver, aleluia, a importância de quando nós estamos, aleluia, na direção de Deus, e quando nós estamos subordinados a Deus. E que o interessante mais ainda é o que Deus, aleluia, faz, aleluia, de quem está subordinado a Ele e está preparado, aleluia, para fazer aquilo que Deus ele está separando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero intitular, aleluia, nessa mensagem aqui nessa noite, aleluia, no quarto de Eliseu. Amém? O título dessa mensagem, no quarto de Eliseu. Eu quero extrair nessa noite, no quarto de Eliseu, aonde nós acabamos de ler aqui, que fala sobre uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. A cama, ela vai simbolizar, aleluia, para mim e para você nessa noite, o descanso no nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Uma mesa, a mesa, ela serve para você, aleluia, se alimentar, ou seja, comer o pão. Tem pão para você nessa noite, na sua mesa. Na sua mesa tem pão para você descansar. Aleluia! E pode ter certeza, tem muito mais ainda. Tem uma cadeira que simboliza lugar de honra, lugar de exaltação para você. E olha, tem cadeira também, tem luz, você é luz, você é testemunho. Se prepara hoje, a mesa, ela está aqui, a cama está aqui, o cadeiro está aqui. Então hoje, cama do pão,
casal. Meu Deus. A situação da mulher, aleluia, aos olhos de muitas pessoas realmente estavam causa. Ela não pediu um filho, mas aleluia, quando ela, aleluia, pede para ele, aleluia, ao seu esposo de fazer e preparar, aleluia, um quarto para ele, ela não estava aguardando, aleluia, o que iria acontecer, aleluia, em sua vida. O interessante, aleluia, que Deus, aleluia, abençoaria aquela mulher, mas levaria pão para a casa dela também. Aleluia, Deus estava despertando aquela mulher, que o pão que ia entrar na casa dela iria mostrar: olha, esse é seu amigo, aquele é seu inimigo. E o interessante mais ainda é que ela não estava esperando, aleluia, essas qualidades aqui. A câmara, aleluia, que estava preparando para Eliseu, no quarto de Eliseu, aleluia, Deus já estava, aleluia, dizendo para Eliseu: Eliseu, olha, se aquieta. Aquieta o seu coração, porque olha, essa mulher aqui, eu vou surpreendê-la. Ela precisa de um pão na sua casa, ela precisa de um alimento, ela precisa, aleluia, de experimentar dessa cama, o meu sustento, aleluia, quando ela está, aleluia, em provação. Ela precisa de experimentar, aleluia, o candeeiro, a luz que está iluminando ela, aleluia, que eu próprio estou aqui para abençoá-la, e ela não está entendendo, mas eu vou revelar para ela também através desta cama, desse candeeiro, desta mesa, aleluia, desta cadeira, que tudo que ela, aleluia, passava na vida dela, quando ela olhava para você, eu teria muito mais ainda para ela, mas eu iria mais ainda a revelar para ela que na casa dela, aleluia, não iria entrar qualquer um. Eu queria mostrar para ela através desta cama, eu queria mostrar para ela através desta cadeira, que na casa dela eu iria mandar somente aquele que atravessa os meus olhos. Não ia entrar na casa dela, eu não ia monte de qualquer maneira, não. Porque para abençoar ela, eu precisava colocar uma pessoa que tinha convida a voltar. Eu precisava colocar alguém que tinha comunhão comigo. E eu escolhi simplesmente você, Elias. Sabe por que, Elias? Olha, você, aleluia, tem um coração voltado, aleluia, a abençoar. E eu quero usar a sua vida, abençoar. Mas eu quero te mostrar, aleluia, que esta mulher, ela estava também, aleluia, passando a correr um perigo. Porque talvez, quem sabe, chegaria alguém na casa dela e introduzia ela assim: olha, mulher, eu estou aqui e eu preciso, aleluia, de um alimento, eu preciso de comer. Essa mulher, ela poderia estar passando um processo de perigo, e alguém, talvez antes de você, Elias, chegaria, aleluia, na casa dessa mulher e aproveitaria da sua bondade e diria assim para ela: olha, mulher, eu estou precisando de um alimento, eu preciso, aleluia, de beber água, e eu preciso de descanso. Talvez, Eliseu, aleluia, se você, aleluia, não tivesse o coração voltado a mim, aleluia, chegaria alguém batendo na porta dela e diria: mulher, o que é que você está precisando aí? Ela colocaria em mente assim: olha, esse homem está me trazendo uma palavra profética e ele quer me ajudar. Olha, talvez, quem sabe, eu diria mais ainda: olha, eu não tenho filho. Embora a mensagem não nos diz aqui que ela pede um filho, mas ela poderia dizer assim: olha, eu não tenho filho, pela sua humildade. Olha, eu não tenho filho. E talvez, quem sabe, antes de chegar eles, alguém dissesse assim: olha, eu conheço um Deus todo-poderoso, aleluia, que entra na sua peleja e ele vai, aleluia, abrir a sua madre e te dar um filho e gerar um filho. Mas talvez, quem sabe, essa mulher estava tão ansiosa em ter um filho, de ouvir uma mensagem, de ouvir um abraço de uma pessoa diferente, de ouvir uma conversa de alguém diferente, e ela realmente abriria a sua porta, aleluia, e entraria aquela outra pessoa no lugar de Eliseu, aleluia, e talvez, quem sabe, comoveria o seu coração e traria ela uma resposta, talvez, quem sabe, de outra forma, mas entraria ela para derrubar aquilo que Deus tinha preparado para ela. Mas antes que uma pessoa assim chegasse diante dela, Deus já estava separando Eliseu para levar cama, candeeiro, cadeira, mesa, pão. É assim que Deus faz. Antes que alguém tenta defamar o seu nome, provocar a sua vida, ei, meu irmão, se alegra, porque vai ter, aleluia, filho, vai ter alegria, vai ter candeeiro, vai ter luz na sua casa. Antes de alguém tramar contra a sua vida, Deus,
na sua casa, Ele já está mandando hoje. Na sua igreja, no seu ministério, na sua vida sentimental, no seu chamado. Antes de alguém tentar tramar alguma coisa contra a sua vida, Deus já está enviando no quarto de Eliseu a intimidade, a palavra para desmascarar o teu adversário. Então te prepare, tem alguém tramando contra você. Ele está chegando devagarinho, está dizendo assim: eu era daquele lugar, eu era amigo dele e dela. Ele está chegando devagarinho, está te abraçando, está louvando contigo, está pregando. Eu era com ele e com ela, mas ele está entrando devagarinho. Mas antes que ele tenta arrancar o que Deus tem para você, Deus já está dizendo: tem uma mesa com pão, tem a palavra, tem candeeiro, tem testemunho para a sua vida. E o que me chama a atenção é sobre a história de Davi, que quando estava, aleluia, Tamar, juntamente de Amon, seu irmão, e Absalão, estava ali por certa vez, aleluia, uma convocação, aleluia, para Tamar. E Amon, aleluia, diz assim: olha, a Tamar está aí, a minha irmã está aí neste lugar. Davi inocentemente, aleluia, ele manda chamá-la, porque, aleluia, antes de Davi chamá-la, aleluia, Jonadab, o amigo de Amon, ele disse assim: olha, finge que você está doente, arruma um trama aí para ela, prepara um trama aí para ela, finge que você está doente, aleluia, e chame ela para entrar no seu quarto. Fale com ela, aleluia. Eu sei que você está triste, amor. Eu sei que você, aleluia, está aí chorando pelos cantos. E eu sei que você, aleluia, está com sede da sua irmã Tamar.